E então temos hoje a nona sessão. Vamos falar do ponto 7 do programa, 7 de 10, com este tema, o embate com o mundo. Faltam 3 pontos. Um deles, a comparação do sistema do Baldi com a teosofia, acabou por ir sendo desenvolvido, ainda nos referiremos no final, mas enfim. E depois 2 outros pontos que serão tratados nas 2 próximas sessões. Quanto a essas 2 próximas sessões, gostaria de fazer uma observação. A penúltima sessão será de hoje a uma semana, dia 16, apesar da Anitta e o Zé não poder, enfim. E depois restará uma sessão. Isto era para acabar justamente daqui a uma semana, mas eu comecei mais tarde. E, portanto, os dias normais, o dia normal seria dia 23, que talvez não seja um bom dia para a maior parte das pessoas. Para mim é mais ou menos indiferente. Talvez um dia melhor seja dia 30. Agora, vamos ver o que é que prefeririam. Se para os presentes for igual 23 ou 30, farei a 23. Se pelo menos para alguns for melhor dia 30, faremos a 30. Alguém prefere dia 30 do que dia 23? 23. 23? É indiferente? Então fica dia 23 arrematado. Já agora aproveito para dizer, falei nisso na quarta-feira, mas salvo erro não falei na terça, que na quinta-feira vou fazer a apresentação de um livro do nosso amigo, companheiro Paulo Borges, que faço com muita satisfação e fraternidade. Um livro que se chama O Coração do Ser, já me lembro do resto do título e não era assim tão grande. O Coração do Ser, que é sobretudo sobre meditação e que terá lugar a apresentação, o lançamento, na próxima quinta-feira, às 6 da tarde, na sede da Associação Abraço, na rua Poço do Borratém, onde eu julgo que nunca fui, se calhar já fui, mas não estou a ver, ali junto à Praça da Figueira. Portanto, quem quiser ir, começa às 6 horas. Bem, e então... Como? Sim, já fui. Não relacionei. Foi um nome que até é muito sonante. Eu ouvi várias vezes em anúncios e... Enfim, nunca tinha relacionado. Mas há coisas assim, não é? Há aquela Rua da Betesga, que é muito falada nos ditados populares, e eu não fui assim há tantos anos que fui lá ver onde é que era a famosa Rua da Betesga, que realmente, enfim, tem, não sei se 10 metros, uma coisa assim. Bom, o embate com o mundo. Esta é uma temática que perpassa através de muitos dos livros de Pietro Baldi. Desde o primeiro, onde é muito e bem tratada, mais para o final do livro, em vários capítulos, alguns dos quais, aliás, já referimos. E depois em outros livros, tal como O Sistema, também de modo muito desenvolvido, e que, aliás, iremos ver, A Queda e Salvação, de que enviarei cópias, embora hoje não nos vamos referir. Nos livros A Grande Batalha e Evolução e Evangelho, deste também, talvez leiamos hoje alguma parte, é possível que sim, e pelo menos remeterei cópias. E um pouco no livro A História de um Homem, etc., Um Destino Seguindo Cristo, e um pouco, praticamente, por quase todas as obras desse insigne autor. E se o tratou foi porque foi um daqueles que experimentou, e experimentou de modo muito agudo, com a sua sensibilidade muito própria e muito refinada, esse mesmo embate. Esse embate teve diferentes desdobramentos. Eu ia dizer diferentes frentes, mas soaria muito mal. Diferentes desdobramentos. Antes de tudo, manifestou-se na sua desconformidade fundamental, desde jovem, como em tantos outros vultos maiores da espiritualidade,
e em tantos outros aspirantes, discípulos e iniciados no caminho, uma desconformidade, inicialmente, no início, dificilmente explicável, entre a sua maneira de estar, de sentir, de pensar, de se posicionar e as maneiras de estar comuns, maioritárias, predominantes no mundo e, sem mais, consideradas como a normalidade. A normalidade. Algo de que, sabe-se lá por que razão, talvez pela fragilidade que a maior parte das pessoas, no fundo, sintam relativamente às suas convicções e ao modo como preenchem a sua existência. Normalidade essa, dizia eu, que preocupa muito grande parte das pessoas. Alguns de nós terão ouvido ao longo da vida, cada vez que tinham um gosto, que tinham um sentimento, tinham um modo de ver e de se posicionar perante a vida distinto da maioria, como alguém nos verberava ou porventura aconselhava, mas isso não é normal. As outras pessoas não pensam assim, como se o critério do número fosse um critério valioso. Seria porventura se o nosso mundo fosse uma coisa boa, louvável e digna, mas em muitos aspectos, porventura na maioria dos aspectos, não é tal. Isso parece a muitos, é apenas porque não se tem uma sensibilidade e um entendimento mais aprofundados. Se virmos bem, muitas das maneiras de estar, de fazer, de sentir, de pensar, de agir e de omitir do comum das pessoas, de nós próprios, porventura, se as olhássemos atentamente, se as olhássemos sem o preconcebido de que aquilo é normal e, portanto, bom ou pelo menos justificado, seriam caracterizados pela violência, pela insensibilidade, pela indiferença. E se posso usar este adjetivo, que não é dirigido a ninguém, portanto, não creio que possa ser ofensivo, pela pura e simples estupidez. Há muitas vezes no ensinamento religioso, das diferentes religiões, ou de várias religiões, a noção que nos devemos afastar das coisas inferiores, das coisas mais baixas, das tentações do mundo. Mas, como ele afirma a algures, de forma belíssima, no seu livro A Evolução em Evangelho, a ver se encontro, nunca encontramos quando precisamos, vou ler. A moral comum aconselha a superação da animalidade com o desapego das coisas do mundo. Bem, a moral comum na época. Hoje em dia, para o bem e para o mal, já não aconselha. A moral comum aconselha a superação da animalidade com o desapego das coisas do mundo. Mas o evoluído não sente apego, mas sim enjoo delas. Frase lapidar. Essa desconformidade e esse embate manifestou-se depois no seu íntimo, profundo e exigente questionar da vida, da existência, do sentido do mundo, de Deus, do homem e do universo. O que fez tendo como companheira a dor e a solidão, porque, sendo um cristão sincero e fervoroso, dedicado e delicado, como era próprio da sua natureza, via que nas explicações comuns, ortodoxas, não se entendia pura e simplesmente
as suas dúvidas e perguntas. E que, coisa que alguns de nós já teremos experimentado em muitas circunstâncias, quando alguma resposta nos é dada, ela, em vez de saciar a nossa sede, ainda mais a acicata. E temos a sensação que o incêndio que nos consome, em vez de ser apagado com água, está a ser apagado com mais combustível. De facto, para muitas pessoas, crer nesta ou naquela religião, basicamente aquela que é maioritária no local e na época onde vive, é uma coisa meramente superficial, de verniz e de conveniência. E por isso legiões de pessoas acorrem às celebrações, às liturgias, às práticas que multidões de outras pessoas também frequentam. Não estou a falar, obviamente, apenas da religiosidade predominante na Europa, que é o cristianismo, na Europa, enfim, em outras partes do mundo, mas daquelas que predominam na África e na Ásia, o islamismo, as religiosidades orientais, etc. Diz ele a propósito disto, já agora, no mesmo livro Evolução e Evangelho, eu depois, como disse, mandarei fotocópias disto, espero não me esquecer, páginas 86 e seguinte, ele diz o seguinte: ser ortodoxo, no caso comum, é fácil. Trata-se de dizer que se crê, dizê-lo com a boca e também com toda a boa vontade do coração e da mente, sem dúvida de boa fé, mas sem saber o que quer dizer crer nisso e sem compreender o significado das coisas em que se diz acreditar. Isto, faço aqui um parênteses, no meio da citação do Pietro Baldi, que já retomarei, se foi durante séculos, milénios, apanágio das religiões oficiais estabelecidas, exotéricas com X, não deixa de ser inteiramente verdade, ou muito fundamentalmente verdade, também no domínio das espiritualidades ditas New Age, nas religiosidades que em tempo eram alternativas, até nos esoterismos, e que hoje se tornaram mais vulgares. As pessoas com frequência repetem frases feitas, chavões às vezes insensatos, e, em função daquilo, passam um dia, seria talvez normal, uma semana, um mês, um ano, uma década, uma vida, sem se exigirem mais luz, sem se expandirem, quer verticalmente, tentando aprofundar esse entendimento, quer horizontalmente, abarcando outras perspectivas diferentes e complementares. E continua ele então. Para um indivíduo imaturo, é equivalente e indiferente aceitar esta ou aquela ideia. E agora toca aqui no essencial. Pois logo que se sai do terreno das coisas materiais, tudo se perde para ele num oceano de pensamentos impalpáveis. À grande maioria, só importam, de facto, os problemas que estão próximos e são tangíveis. Daí se conclui que a perfeita ortodoxia pode ser efeito não de uma fé mais viva, mas, pelo contrário, da falta de interesse, consequência implícita do estado mental que explicamos, ou seja, o materialismo religioso. Então, a aceitação cega e completa liberta o chamado crente de entrar em questões espinhosas, inúteis porque insolúveis para ele, assim julga, e representa muito menor esforço sepultá-las sobre o belo manto da fé, para ocupar-se em lugar disso, com o que interessa muito mais para ele, ou seja, as coisas deste mundo, com efeito assim é. Não é? Se perguntarem às pessoas, à maioria das pessoas, todas as minudências, todos os pormenores sobre as suas aplicações financeiras e os spreads e outras coisas assim,
singulares, não é? Se perguntarem acerca de todos os instintos e sinais despertos para se alguém o está a prejudicar ou apoiar, as pessoas estão completamente nisso e têm uma rapidez de resposta e um interesse verdadeiramente fervoroso. Não é? Mas quando se sai desse terreno mais palpável, quando estão em causa os fundamentos da vida, da existência, do ser, a pessoa sente-se completamente perdida. Considera isso insustentável de ser respondido. Considera que qualquer coisa, qualquer resposta vale. E pode aceitar como normal a resposta mais insensata, mais ilógica, mais absurda e até mais cruel. Porque, pura e simplesmente, nesse terreno não enxerga, de facto, nada. E continua ele. Por que não acreditar em tudo o que as autoridades ensinam, quando isso custa tão pouco e não traz consequências no terreno prático em que está o nosso tesouro? Esse é também um modo de enfrentar e resolver os grandes problemas do espírito. Assim, é fácil ser ortodoxo quando esses problemas pouco nos atingem, porque sabe que a vida prática é outra coisa e o que nos interessa são os negócios da matéria e do mundo. Etc, etc. Não me vou alargar nisto. Bem, mas ele enfrentou todas essas questões e quando se esperou de que lhe dessem as respostas que ele procurava, então resolveu buscar e responder por si. Decidiu-se a trilhar o caminho da sabedoria, que no seu caso peculiar teve como correspondência uma chuva diluviana de inspiração que o acompanhou durante, grosso modo, os últimos 40 anos da sua existência, 4 décadas. E aí começou um outro tipo de embate com o mundo. Primeiro, em vez da desconformidade quase inconsciente que se tem antes de se maturar uma compreensão da natureza da vida, do ser, do universo, do homem e dos outros seres, há uma desconformidade que se sente de modo relativamente inconsciente. Não se percebe bem porque é que somos diferentes. Sabemos apenas que somos. Sabemos que há muitas coisas que chocam a nossa sensibilidade. Há muitos interesses que aguçam todos os apetites e todos os olhares e que pura e simplesmente não nos dizem nada. E que a nossa tendência é para coisas muito distintas. Mas isso é encarado com alguma perplexidade, mas ainda sem se compreender muito bem a natureza dessas diferenças. Mas quando o indivíduo penetra num caminho de sabedoria real, ele vai se imbuir de conceitos e vai combinar esses conceitos num todo alargado, a partir do qual, e a partir desse momento, ele pode comparar em todos os aspectos, ou na grande maioria dos aspectos, como as suas ideias, como as suas maneiras de ver, como os seus entendimentos, como a sua hierarquia das coisas é totalmente distinta e em tantas coisas completamente invertida daqueles que estão ao seu redor. Certo? Como alguém diria, é assim, mas exatamente ao contrário. E em tantas coisas assim é com efeito. Basta uma pessoa à nossa volta abrir a boca para se pronunciar sobre isto, aquilo e aquilo outro. E a todo momento nos deparamos com esse choque. Não é nada disso. É exatamente outra coisa. Como é que se pode pensar isto? Como é que se pode dizer isto? Como é que se pode estar, viver, sentir desta maneira? Isso traz um sentimento
peculiar de solidão e de plenitude. De solidão e de fraternidade com o grande todo. Num primeiro momento, é talvez o sentimento inultrapassável de solidão. Certo? Não há ninguém, ou tão poucos são aqueles que pensam, que veem, que entendem, que sentem como eu. Progressivamente, talvez também porque se vão encontrando companheiros no caminho, a nossa consciência abre-se a outra comunhão, a outra fraternidade e à compreensão de que, na verdade, somos nós que não estamos sós. Somos nós que com esse sentir, palpitamos em uníssono com o universo inteiro. Somos nós que, com essas vistas largas, temos irmãos, temos ressonâncias fraternas nos tempos e nos lugares mais distintos. Vemos como, para além do cenário das aparências, das pequenas coisas, da lama da existência humana, há outro movimento, há outro mundo, há todo um espetáculo extraordinário, que é um mundo mais interno, um mundo mais subtil, um mundo superior, um mundo mais luminoso, um mundo mais amplo, a tentar insinuar-se, a tentar interpenetrar este mundo derradeiro, este mundo inferior. E isso, com o tempo, trar-nos-á força, determinação, confiança, luz, inspiração e capacidade para entender e servir mais. Não porque, o que já veremos, quem assim progride não tenha os seus momentos de dor e até de prostração, mas porque muito mais facilmente se reergue e persegue o seu caminho. Esses momentos, no entanto, de prostração, já agora, podem ser muito mais dolorosos enquanto duram, podem ser muito mais brutais e dramáticos do que no ser humano comum. Se eles são superados melhor e mais rapidamente, é apenas porque a mesma força que provocou uma ferida tremenda e uma imensa dor ao vivê-lo, pela sensibilidade alcançada, é exatamente a mesma força que depois permite ao indivíduo reerguer-se e prosseguir o seu caminho e voltar-se novamente para as coisas mais relevantes. Nisto há um embate com o mundo em nós. Ou seja, em nós, como sabemos, está representado o grande cosmos, tanto na sua natureza mais elevada, como na sua natureza inferior. Somos deuses ou filhos de Deus, enclausurados, porém, em corpos materiais, em corpos densos, em corpos que nos limitam, em corpos que nos servem de veículo, mas também de retração, em corpos que nos servem de instrumento, mas também de obstáculo. E a herança que temos a esse nível é uma herança tremenda. Herança que se transmite não só por via biológica, mas também por via psicológica, através dos veios, dos fios de ressonância do inconsciente coletivo. O karma da humanidade como um todo,
para não falar do karma de outros seres, é um karma tremendo. É um karma que, tendo algumas notas positivas, que sem dúvida as tem, faço aqui um parênteses, tem com efeito. Se algum de nós desse a volta ao mundo, certo, veria como, apesar de tudo, apesar de tantas coisas sombrias e tremendas, o ser humano, em diferentes terras, em diferentes épocas, em diferentes culturas, em diferentes espiritualidades, fez coisas magníficas. Todo o tipo de monumentos belíssimos. E podemos encontrar essa beleza, por exemplo, ao nível religioso, tanto nas catedrais góticas ou outras, eu gosto especialmente das góticas, mas enfim, cada um o seu gosto, como nas mesquitas islâmicas, como nos pagodes do hinduísmo, como nos templos hindus ou budistas ou taoístas, etc, etc. Todo tipo de músicas, diferentes idades, diferentes culturas, grandes florações do espírito, grandes místicos, grandes filósofos, grandes mestres do espírito, grandes filantropos, grandes heróis, etc. É verdade. Mas aquilo que predomina na humanidade é o karma da ignorância, o karma da insensibilidade, o karma da dureza do coração, o karma do julgamento e da condenação fácil, o karma da competição e da luta a todo custo. E mesmo quem está num trabalho de espiritualidade está imerso nesse karma, que não é apenas o seu, como se pensa, mas é sobretudo o karma coletivo da humanidade. Isto muitas vezes, ou melhor, isto responde a uma pergunta que muitas vezes é colocada. Como é que aqueles que tomamos como grandes referências no domínio da espiritualidade passaram por grandes tormentos? Foram perseguidos, foram torturados, foram crucificados, foram queimados, foram expulsos, foram vilipendiados. Então, afinal, dir-se-á, parece que eles não seriam assim tão bons, porque tinham um karma tremendo. Não é? Mas será que era o karma deles? Só? Ou era o karma da humanidade de que eles participam e que até certo ponto estão a aliviar onde isso é possível? Mas também há outra questão que ainda se coloca, que é esta. Os génios, ou melhor, no gênio e na loucura, ou ainda de outra forma, o gênio e a loucura tantas vezes vão a par e passo no mesmo indivíduo. Os grandes génios foram muitas vezes considerados como loucos, como tendo patologias, como sendo excêntricos ou distraídos ou, em todas as circunstâncias, esquisitos e estranhos. Houve, aliás, uma corrente que já terá passado os seus tempos na psicologia, que tratou de aplicar as suas correntes e os seus sintomas patológicos aos grandes génios da humanidade, não é? Teve em voga as psicanálises do Cristo, do Beethoven, aqui em Portugal, do Pessoa. Eu lembro de haver um jornal em que durante durante anos a fio, um senhor escrevia para demonstrar que o Fernando Pessoa era maluco, que era doente, não é? E, aliás, uma das coisas que ele punha como prova máxima é que ele até se interessava por assuntos ocultos e, portanto, aí estava o acho-trunfo para mostrar ali na barra do tribunal que ele próprio exigia, não é?
que, vamos lá ver, é verdade que alguns grandes luminares da espiritualidade podem ser considerados como loucos porque os seus conceitos são tão distantes, tão ao arrepio, tão ao inverso dos preconcebidos do mundo, que naturalmente alguém, para continuar a viver e a pensar como vive e pensa, só se pode posicionar face a isso pensando. São malucos. Mas há de facto, e esta não é também a minha opinião, mas é afirmado pelo Pietro Baldi, há algo de patológico e de nevrótico em muitos caráteres sublimados. Um certo tipo de desequilíbrio. Porquê assim? Resposta. Porque essa gente, entre aspas, sobretudo quando tem uma missão pública, ou relativamente pública, a cumprir, sobretudo quando tem que viver, nascer, crescer, viver e morrer no mundo, e não no retiro de um mosteiro ou de uma vida ascética. Certo? Levam um peso, levam uma carga imensa, que não tem nenhuma comparação com a carga que a maioria das pessoas leva. Peço desculpa àqueles que já me ouviram dizer isto aqui. Vamos aqui duas pessoas, e um leva 100 quilos e o outro leva meio quilo. Certo? É claro que o que leva meio quilo vai todo ligeiro, para ali fora, até pode ir a correr, a saltar à corda, não é? E o outro há de ir, tem que não caias, há de ir a gemer, há de ir todo numa visão aparente. Diz-se-á que estranho aquele indivíduo que vai ali ajojado. Deve ser um indivíduo muito fraquinho. Não é? E o outro está tudo fresco. Olhem como ele vai ali, fresco, vigoroso e loução. Mas é essa a realidade? Não, é exatamente ao contrário. Porque visto com um critério de realidade, o que tem que chamar a atenção é o estranhíssimo desequilíbrio na distribuição dos pesos. Um leva 100, o outro leva 1. Certo? E o que é de estranhar não é, pois, que o indivíduo que leva 1 quilo vá todo ligeiro, mas sim que o outro indivíduo consiga levar os tais 5 quilos. Fiz-me entender, julgo eu, nesta imagem. Ora, a espiritualidade há de trazer, sem dúvida, um equilíbrio, uma calma, uma serenidade, uma harmonia e uma continuidade interior profunda. Há uma saudação rosacruciana muito bonita e que alude a isso, que é paz profunda. Não apenas paz, que tantas vezes no nosso mundo é uma pazzinha, mas algo muito mais elevado e grandioso e permanente e difícil, que é a paz profunda. A paz não de quem ignora ou teme a guerra, mas de quem passa através da convulsão do mundo, enfrenta os grandes mistérios e permanece nessa paz. A maior coragem é a daquele que não tem medo da verdade. Bem, e concomitantemente com essa paz, com essa harmonia, com essa calma, com essa serenidade interior, pode haver, no entanto, a outro nível, tempestades imensas, estremeções, choques elétricos brutais para a natureza mais externa do indivíduo. Os nossos veículos, as nossas formas física, emocional e mental, que partilhamos com a humanidade, com o seu próprio momento evolutivo, com o seu próprio karma, são fundamentalmente inadequadas para ter uma vivência
e um trabalho de espiritualidade. Já agora, uma das grandes vertentes do trabalho de espiritualidade, tanto na sua vertente de estudo, como na sua vertente, digamos, meditativa, é o de ir moldando, é o de ir reestruturando, é o de ir transmutando a natureza dos corpos inferiores. O nosso corpo físico, por exemplo, é demasiado denso para, através dele, perpassarem correntes fortíssimas de espiritualidade e de vida. Certo? Mas realmente, quem acede a uma inspiração superior está sujeito a essa tempestade e a essa corrente elétrica. Ele vai pegar no fogo com a mão. Isso vai queimar a sua natureza. Isso vai sacudir o seu sistema nervoso. Isso vai agitar todos os seus mecanismos de percepção e de sensibilidade. O cérebro, o sistema nervoso, os sistemas de visão e de audição, o coração, em resumo, o sistema respiratório, em resumo, as partes mais nobres, mais subtis e mais vitais do organismo humano vão ser inundadas por um caudal para o qual não havia abertura suficiente. E isso vai ser conquistado por uma espécie de violência. A tal violência com que se conquista o reino dos céus. É preciso furar, é preciso abrir caminho, é preciso, como quando temos um mato muito espesso, não é? É preciso cortar com facas, com katanas, é preciso incendiar, é preciso vergar uma e outra vez. Certo? E dói, e desequilibra, e há uma espécie de gemido psicovital de esforço. Em alguns momentos críticos, o indivíduo pode até bordejar o colapso físico e nervoso. Tenho pena de me ter esquecido, mas talvez ainda possa corrigir. E posso mesmo ter trazido para aqui, mas acabo de fazer, um poema belíssimo, e que comentei, aliás, de Fernando Pessoa Álvaro Campos, que tem o título Mestre, meu mestre querido. Vamos ler algumas partes, se eu encontrar. Peço que me deem só uns segundos. É um poema tão belo que me permitam lê-lo todo ou quase todo. E lembremos, como aliás aqui comentamos, quando se fala aqui no mestre, esse mestre pode ser um mestre interior, ou pode ser um mestre exterior ou um mestre interior. Não é? Quando se fala no coração do meu corpo intelectual, isso é o corpo causal, etc, etc. O espírito humano tem também essa conotação, por exemplo, no sistema rosacruciano, Max Sandel, etc. Mestre, meu mestre querido, coração do meu corpo intelectual inteiro, vida da origem da minha inspiração, mestre, que é feito de ti nesta forma de vida. Não cuidaste se morrerias,
se viverias, nem de ti, nem de nada. Alma abstrata e visual até aos ossos. Atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo. Refúgio das saudades de todos os deuses antigos. Espírito humano da terra materna. Flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. E agora? Mestre, meu mestre. Na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, na mágoa cotidiana das matemáticas de ser, eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos, ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim. E agora aqui, meu mestre e meu guia, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, mas isso é o mestre, seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente, natural como um dia mostrando tudo. Meu mestre, o meu coração não aprendeu a tua serenidade. O meu coração não aprendeu nada. O meu coração está perdido. Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi. Depois tudo é cansaço neste mundo subjetivado. Tudo é esforço neste mundo onde se querem coisas. Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas. Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. Depois, tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Depois, tenho sido como as ervas arrancadas, deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. Depois tenho sido eu, sim eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu, nem outro, nem ninguém. Depois, mas porquê que me ensinaste a clareza da vista? Se não me podias ensinar a ter a alma com que a ver clara? Porquê que me chamaste para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Porquê que me deste a tua alma, se eu não sabia que fazer dela, como quem está carregado de ouro num deserto, ou canta com voz divina entre ruínas? Porquê que me acordaste para a sensação e a nova alma, se eu não saberei sentir, e se a minha alma é de sempre a minha? Prover ao Deus ignoto que eu ficasse sempre aquele poeta decadente, estupidamente pretencioso, poderia ao menos vir a agradar, e não surgisse em mim a pavorosa ciência de ver. Para que me tornaste eu, deixasses-me ser humano. Feliz o homem marciano, que tem a sua tarefa cotidiana normal, tão leve ainda que pesada. Tem a sua vida usual, para quem o prazer é prazer e o recreio é recreio, que dorme sono, que come comida, que bebe bebida e por isso tem alegria. A calma que tinhas, deste-me e foi-me inquietação. Libertaste-me, mas o destino humano é ser escravo. Acordaste-me, mas o sentido de ser humano é dormir. E, no entanto, acrescento eu, o destino humano, que é o de ser escravo, enquanto se é humano, é o de ser supra-humano. Há nisto, sem dúvida, a vacilação de quem leva um peso muito elevado. Até nos Evangelhos temos aquela frase do mestre de mestres, quando diz, proclama, se é possível, afastai de mim este cálice. E o peso imenso da dor, talvez não da sua dor, mas da dor do mundo,
Quando se pergunta: por que me abandonaste? Certo? Isto. Porque o indivíduo, o aspirante, o discípulo, o auto-iniciado, como no caso de Jesus, está a fazer uma travessia imensa. Certo? Ele está a atravessar a grande ponte sobre o abismo. Certo? Uma ponte muito estreita, como que uma simples corda. É fácil trilhar os caminhos do mundo, já muito percorridos, já muito alargados. A pessoa vai por ali fora e aquilo vem no automatismo. Mas quando se percorre terreno inexplorado, onde os instintos, as tendências, a herança da humanidade em nada nos pode ajudar, porque isso é o desconhecido, porque isso é um futuro evolutivo e não os trilhos do passado. Certo? Quando se está em cima do abismo, na corda estreita e esticada, certo? Aí tudo estremece. E é preciso atravessar, como alguém escreveu, belamente, sabiamente, impetuosamente. É também por isto que o caminho da espiritualidade é um caminho simultaneamente diurno e noturno. Belo e terrível. Todo tipo de dor, independentemente dos acontecimentos. O dor do corpo físico sujeito a uma vibração muitíssimo mais elevada. A dor emocional de uma sensibilidade extremamente acrescida. A dor mental de quem não quer apenas uma explicação qualquer, mas exige e quer olhar olhos nos olhos, de frente, a verdade. Não uma verdade qualquer, mas a verdade seja ela qual for. Mesmo que essa verdade se torne a ciência pavorosa de ver. Isso tem o seu lado de sofrimento. E ao mesmo tempo de plenitude. E ao mesmo tempo de reencontro. E ao mesmo tempo de comunhão. E ao mesmo tempo de uma imensa expansão. De um imenso despertar. De um imenso englobamento. Das tantas coisas que escapavam anteriormente ao nosso amplexo. Mas, mesmo quando se sobe, há sempre quem queira trazer para baixo. Mesmo como, mais uma vez na legenda evangélica, ainda que quando se sobe com a cruz o monte do Calvário para chegar ao Gólgota, há sempre quem nos cuspa, há sempre quem nos injurie, há sempre quem nos queira ainda carregar mais. E são poucos os sirineus. Este embate com o mundo, desta maneira, em que aquele que mais dá é tantas vezes atormentado pelos absurdos do mundo, está exposto de uma forma notabilíssima nestes certos que, com o vosso consentimento, eu me proponho ler do livro O Sistema. Na minha edição, que só é a minha edição, e portanto mesmo as páginas que eu disse há pouco, do livro Evolução e Evangelho, só servem como para referenciar depois as páginas que enviarei, porque obviamente diferentes edições têm diferentes paginações. Ele escreveu o seguinte, quase ao terminar este livro, O Sistema. É das páginas notáveis, comovedoras, mais tocantes, mais palpitantemente humanas que ele escreveu. Diz ele: observamos o fenómeno inspirativo no momento da sua formação e depois no do seu pleno funcionamento.
Observemo-o agora no seu momento final, de solução, em que ele se apaga para deixar o indivíduo voltar ao seu estado normal, reassumindo a sua psicologia comum diurna. Agora que o volume terminou, pare para observar o que aconteceu. Olhe para trás. O quadro está completo. Passou diante da minha vida interior, da minha vista interior, como que uma visão alucinante que me atirou para fora das dimensões do nosso mundo. Mais importante agora. Foram alguns meses de intenso contacto com outras formas de vida em planos mais altos. Grande festa do espírito, na qual o corpo se consumiu um pouco mais, ardendo. Deixe agora ao mundo normal de todos, com esforço e sofrimento. O trabalho de registrar toda a visão e traduzi-la, reduzindo-a a palavras humanas, de forma acessível à psicologia corrente, está terminado. Olho para trás admirado e releio, para eu compreender também, com o meu cérebro normal, o que escrevi com outra mente, a fim de então assimilá-lo. Releio com a minha psicologia comum, parando de vez em quando para meditar, compreender e aprender. Com isto, novo degrau foi galgado. Porque escrever um livro, neste caso, não é obra cerebral literária, mas significa realizar mais um trecho da sua transformação evolutiva. É um trabalho profundo da vida, em que as teorias expostas são também, ao mesmo tempo, experimentalmente vividas, o que oferece também a maior prova da sua verdade. Trata-se de uma verdadeira metamorfose, semelhante à da lagarta que se torna borboleta. Mas a lagarta pode fechar-se no casulo, onde pode executar em paz o seu completo trabalho de transformação, ao passo que, neste caso, o indivíduo tem de fazer tudo isso no meio da tempestade da vida. Imerso neste seu esforço, necessário para subir a planos mais altos, onde unicamente encontrará inspiração, ele não pode lutar para defender-se. E os lobos estão sempre aí, pondo-se a empregar a sua grande sabedoria, que consiste, afinal, em atacar. Forçoso é trabalhar debaixo dos seus assaltos, mesmo quando todas as energias nervosas e as potências intelectuais estão presas no trabalho inspirativo. É preciso saber executar uma obra de espiritualidade e pensamento profundo, totalmente absorvido nela, alma e corpo, entre feras que nada têm que fazer, estão prontas a cada momento e são habilíssimas em devorar. Peço desculpa, isto está um bocadinho escuro e não via bem. Enquanto a alma, presa nas suas contemplações, se afasta da dura realidade objetiva, esta está sempre pronta a feri-la a todo o instante, a fim de recordar-lhe as suas necessidades improrrogáveis, e haja o que houver, a luta pela vida não pode ter-se nem um instante sequer. O indivíduo que trabalha por inspiração não deve, portanto, superar apenas o desgaste imposto ao sistema nervoso pela alta tensão em que precisa manter-se, mas tem que realizar também o esforço de defender-se de um mundo feroz que possui acentuadas habilidades de género bem diferente. Enquanto o espírito está todo preso no esforço de produzir e de criar para o bem dos outros, 1000 mãos rapazes e 1000 bocas vorazes estão sempre prontas para aferrar e devorar tudo para si. É terrificante, enquanto estamos perdidos na contemplação das coisas divinas, ser sitiado e sufocado pelos adoradores do Deus Dinheiro.
então sentimos quão grande seja a distância de um plano de vida a outro e que esforço heróico tenha que ser despendido pelos mais evoluídos para preenchê-la. Nestas condições, quando o mínimo choque nervoso pode ter consequências tremendas, é que deve realizar-se o trabalho de inspiração. Para conseguir uma tranquilidade relativa, ao menos pela segurança de não sobrevir nenhuma interrupção, o trabalho de escrever este livro foi todo feito à noite, como já dissemos. Deixando para o dia o trabalho normal, etc. Este sistema de trabalhar de noite esgotaria um jovem de 20 anos, mas é o único que pode ser adotado. O milagre é que o organismo físico, ao menos até agora, tenha conseguido resistir a tudo isto. Depois à frente. Não quero alargar demais. Este trabalho emprega toda a personalidade, física e mental, como um ciclone. A vida dos planos inferiores o teme, horrorizada, aterrorizada. E, no entanto, pode dizer-se que essa hora criadora é uma festa imensa, porque constitui uma expansão vital e indescritível. O terror pode chegar depois, quando o espírito tem que voltar ao corpo e o acha esgotado pelo sono perdido em tantas noites, pelo esforço de concentração mental que atravessou e de tensão nervosa necessária para permanecer durante meses nesse estado de percepção inspirativa. E agora uma frase magnífica, no final. Acrescente-se a isso a necessidade de retomar imediatamente a luta para viver na Terra, para defender-se dos assaltos que qualquer pessoa possa, nesse interim, ter preparado, para descongestionar o trabalho terreno atrasado que se acumulou e para libertar-se da rede das mil coisas inúteis que o mundo vai sempre tecendo, julgando-as importantes, porque não sabe fazer coisa melhor. A hora mais árdua é a do regresso, no fim da grande embriaguez da captação inspirativa. Enquanto esta dura, viaja-se em velocidades supersónicas, projetados para o sistema, no sentido glaudiano, e só percebemos a imensa felicidade da expansão e da libertação. Mas logo que o trabalho termina, então o espírito tem de descer novamente ao plano em que deixou o corpo. Isto significa ter que sofrer as dores da contração involutiva, num desmoronamento de dimensões, que é o da queda, desmoronamento involutivo, descida na vida para baixo, muito para baixo, até ao infernal baú terrestre povoado de feras. Ao recairmos em terra, o prémio que achamos é a prostração de um organismo quebrado, é uma luta nova a realizar para não sermos sobrepujados a incompreensão, a rivalidade e a voracidade. Repare-se, quando se fala aqui em estar fora do corpo, não é sair fora do corpo no sentido literal. Certo? É estar numa frequência vibratória muito mais elevada, mas que, no entanto, para se materializar, tem sempre de passar pelo corpo físico. Embora o indivíduo quase esteja acima dele. É uma espécie de êxtase continuado. Só que isso deixa as suas marcas no corpo físico. E quando não se pode sustentar mais isso, então dá-se esse colapso, dá-se essa descida. E regressa-se à normalidade de um corpo exaurido. Da mesma forma, já agora, e antes de prosseguirmos e acabarmos esta citação, isto não se refere apenas à produção de um livro ou uma obra inspirativa. Refere-se a tudo o que fazemos. Como estudo, como leitura, como compreensão, como meditação, como vivência. E que nos põe em patamares mais elevados de consciência e em níveis vibratórios superiores. Enquanto estamos aí, parecemos planar. Mas temos de continuar a usar o corpo. Certo? E temos então algo que é muito mais lento e que é aquilo em que, no entanto,
é aquilo com que, no entanto, temos que caminhar. Algo que é muito mais estreito, muito mais fechado, muito mais lúgubre, muito mais sufocante, mas que é onde temos que viver. Continuando e terminando. Uma humanidade civilizada deveria ajudar e proteger esses seres que isso lutam, sofrendo tão árduo trabalho. Deveria pelo menos deixá-los em paz, ao invés de ocupar-se deles apenas quando aparece algum fruto para espremer, em favor do próprio egoísmo pessoal ou de grupo. Assim, eles têm de trabalhar a descoberto, no meio da estrada, o seu trabalho pacífico para o bem de todos. Para eles, que com tanto esforço subiram a planos superiores, algo que se movimentou, porém, em cima. Outras forças e defesas se puseram em movimento e agora descem em forma de divina providência, de tal forma que parece um prodígio. Por isso, apesar de tudo, eles são também ajudados. Representam eles um valor biológico tão importante que as leis da vida não podem deixar de intervir a fim de salvá-los. Essas leis movem-se então para defender e salvar os inermes que o mundo não compreendeu. Isto porque, mesmo se ninguém lhes entendeu o valor, eles não são apenas os artífices de palavras, mas constituem para a vida a germinação do futuro, os tentáculos estendidos a planos superiores de evolução, antecipando-a para depois conquistá-la. Eles representam o dinamismo criador do que é novo, o motor que dirige o comboio na ascensão, enquanto este segue, constituído pelas massas inertes e imitadoras. Nesses trágicos momentos, permanecemos apenas nas mãos de Deus, que restauram lentamente o sistema nervoso, quase queimado pela alta tensão. Descem então do alto forças boas e poderosas, que o reintegram na plenitude das suas forças e restauram o cérebro cansado que se abandona ao seu abraço, a fim de que amanhã possa retomar o seu trabalho de instrumento de forma mais amadurecida e mais elevada, etc, etc. E, portanto, tudo isto existe, mas não é triste. É trágico, mas épico. Como disse, pode ser difícil, pode ser tremendo, de fazer tremer, pode ser formidável, incluindo de meter medo, que é o que significa formidável, etimologicamente, mas, quando é trilhado com altruísmo e com autenticidade, tem o amparo das próprias leis da vida, que existem para tutelar o caminho da evolução e do regresso. Certo? Há esse embate com o mundo, há cabeçadas, há estremeções nervosos, há choques elétricos tremendos, há tempestades de vibrações superiores, há forças que parecem consumir-nos, exaurir-nos, consumir-nos, mas sempre nos podemos reequilibrar, reorientar, e cada vez que se dá esse equilíbrio, novo patamar, novo passo, novo degrau é conquistado. Já agora, vou enviar também, e para terminar, não vou ler aqui mais certos, acho que já li muito, são muito magníficos. Das páginas 334 a 337 da grande síntese, há uma parte que eu já enviei, é o 336 ou assim, e as páginas
419 a 420. Há alguma coisa que queiram perguntar? Ou afirmar? Ou dizer? Como? Temos 10 minutos ainda. A Helena cria sempre um certo suspense, parece que não vai dizer nada, e quando eu estou prestes a dizer, bem, então como não há nada, Helena. Diga. Quando o Zé Manuel cá percebeu que o nosso corpo era demasiado denso, é preciso queimá-lo e esculpi-lo. tentar elevá-lo uma vez nos laboratórios, colocar nos laboratórios mais altos. A minha pergunta é isso pode de algum modo justificar algumas práticas de, sei lá, sacrifícios físicos? Será uma procura dessa sublimação? Ou é uma inversão de... Teria sido no passado. Ele fala disso, não, curiosamente. Eu falo disso, não é aquelas pessoas que fazem isso porque os outros fazem, mas aquelas que são verdadeiramente... Sim, acho que isso... notificações... Acho que isso teria sido a razão. Ele fala nisso, curiosamente, e diz, bem, hoje no mundo temos isso, não é necessário, porque a própria tensão criadora já é sacrifício suficiente, não é? É um mundo muito vital. Mas esse foi talvez o sucedâneo no passado, as modificações. Agora o indivíduo que está ativo no trabalho já tem modificação, já tem consumição que basta. Agora, evidentemente, num mundo que era mais lento, que num certo sentido era mais letárgico, não é? Para o bem e para o mal, era mais lento, também era mais calmo, não é? Como alguém já escreveu, nós temos uma civilização que está sempre com febre. E porquê que está a febre? Agora até me lembrei, há uma expressão que se usa no esoterismo, tipo mais teosófico, que é a febre oculta, que tem alguma correspondência na febre comum, mas a maior parte das vezes o termómetro não registra aquilo. Não é? Mas o indivíduo, de facto, está febril, porque a vida nele é muito intensa, porque as tais nus, para usar a expressão baldiana, as tais correntes de pensamento, são muito impetuosas, não é? E, portanto, imaginemos um motor que está a trabalhar a alta rotação, mais do que aquilo que seria e muito tempo, mais do que aquilo que ele pode consentir, começa a aquecer, não é? O mesmo com os nossos motores orgânicos. E a deformar. E até a deformar, é verdade. Até porque há alguns que se passam mesmo. Alguns motores? Não, algumas pessoas que se passam mesmo, não é? Também. Mas se o indivíduo não enverdar por práticas temerárias, dificilmente isso acontece. E também... A não ser que seja numa idade já muito, muito, muito avançada. Sim, e também há casos de pessoas que iniciam o seu caminho, mas o seu caminho, a sua procura, o tentar conhecimento, pronto, não estou a dizer que seja atingir esse estado. Muitas vezes em situações de doenças físicas prolongadas, em que o corpo está, às vezes quase não se podem mexer ou estão semi-paralisadas e, portanto, aí há quase como que um anular da atividade mais baixa e às vezes muitos começam a questionar-se, também não têm nada para fazer, vão-se questionando, vão pensando, já não é mau. Acho que até é bom. Por acaso eu estava aqui a lembrar-me que às vezes há momentos muito específicos em que o indivíduo, em vésperas de coisas importantes, pode ter mesmo uma febre literalmente física, porque aquilo é uma última varredela, não é? Ainda há ali um nicho que não pode haver, não é? E há mesmo esse tipo de sintomas. Eu acho que, contrariamente ao que diz o Luís, é que ele ainda põe as pessoas que se
questionam e que aceitam aquilo que é a religião, as práticas religiosas. Mas eu acho que nem se questionam, acho que é muito pior. É que há uns que se questionam e pronto, aceitam e tal, mas eu acho que a maioria se questiona. Não. É muito mais. Não, é tal, aliás, em geral, eu gosto muito deste exemplo e gosto tanto que até escrevi em 2 artigos sem me lembrar que já tinha escrito. Não. Que é os tais bonecos, os bonecos de corda. Nós deram-nos corda e nós começamos a mexer. Porquê? Sei lá, deram-nos corda, pronto, nascemos aqui e agora começamos a espernear. Porquê, ou para quê, ou para onde, não sei. Depois, a uma altura, a corda acabou-se e pronto. Há uma frase que eu acho que é muito bonita e que eu encontrei por acaso numa casa de banho. Sim. Que dizia: agradecemos que não considerem normal aquilo que acontece sempre. Eu acho que é uma frase muito bonita. É verdade. Pode levar a pensar. Mais coisas. Gostava de dizer o seguinte, porque me foi chamada a atenção. A maior parte das traduções que eu tenho são traduções que eu acho bem feitas, com exceção, aliás, nem é uma tradução, foi escrito no original, aquele livro Cristo, que de facto é uma edição muito má. Mas chamaram-me a atenção que talvez nem todas as edições tenham essa qualidade. Não sei o que é que têm achado mas é como em tudo, as traduções umas são melhores, outras são piores. Depende da compreensão e depois do talento literário do tradutor, não é? Isto a propósito, há pouco ter dito, bem, isto é a página tal, mas na minha edição. Bem, então podemos ficar por aqui. Cá estamos amanhã, ou para a semana, ou na quinta-feira, ou quando. Lembro, não sei se alguém chegou depois disso, que não lembro nada. As aulas acabam dia 23 e não dia 30, como cheguei por hipótese, sem o seu curso normal.